Por isso, Senhor, lhe pedimos, use o teu filho de uma forma gloriosa e especial para transmitir a tua palavra para os nossos corações, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode ser um para a igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia juntamente comigo. João, Evangelho de João, no capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo de número 6, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 13. Quantos encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Quantos podem dizer amém? Quantos creem nessa palavra, nessa noite? Tome o seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amados, eu quero hoje dar um título para essa mensagem, que é a provisão de Deus no deserto. Este é um texto de vários milagres que Jesus realizou ao longo do seu ministério e que estão escritos nos 4 evangelhos. Este é o único dos milagres que Jesus realizou que é mencionado pelos 4 evangelistas. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, fizeram questão, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, de mencionar este grande milagre, que é o milagre da multiplicação. É um milagre que todos nós aqui conhecemos, até mesmo uma criança, se nós perguntarmos, ela vai saber sobre este milagre, porque é um milagre que marca as nossas vidas. Quantos hinos não são cantados, não foram inspirados, baseados neste texto. Quantas pregações, quantos momentos da nossa vida, momentos de aflição, momentos de adversidade, muitas vezes nós não nos deparamos com esse texto, e ele sempre fala de forma poderosa nas nossas vidas. E hoje eu quero aqui compartilhar com os irmãos algumas aplicações que o Senhor a mim confiou, baseado neste texto, e que tem uma grande valia para a vida de cada um de nós. E a primeira aplicação que eu quero trazer aqui, antes eu quero aqui já fazer uma breve contextualização. Nós vemos aqui que Jesus, ele
recebe uma notícia, ele está de um lado do mar da Galileia, ele recebe uma notícia, a gente já vai falar mais à frente qual é essa notícia que Jesus recebe. Aqui nós estamos fazendo uma junção dos 4 evangelistas, porque cada um narra uma parte, a gente faz essa junção desse quebra-cabeça, e aqui eu quero trazer para os irmãos estas aplicações práticas para a nossa vida. Então Jesus, ele recebe uma notícia e a partir daquela notícia ele quer se afastar da multidão. Ele quer deixar a multidão que está do local onde ele está. Ele entra no barco junto com os seus discípulos e vai para o outro lado do mar da Galileia. E lá nesse outro lado ele quer ficar só por causa da notícia que ele recebeu. Só que quando ele chega do outro lado, a palavra de Deus nos diz que já havia uma multidão esperando pelo Senhor Jesus Cristo. E a primeira aplicação que me chama a atenção está nas 2 palavras, aqui do primeiro versículo, no capítulo 6, que diz assim: depois disso. Depois disso o quê? Depois disso, Jesus ele já está praticamente quase 2 anos exercendo o seu ministério na terra. Este milagre acontece quando Jesus, mais à frente, nos informa que já estava perto da Páscoa, e esta já é a 2ª Páscoa, então Jesus já está há quase 2 anos exercendo o seu ministério. E depois disso o quê? Depois de Jesus já ter realizado muitos milagres, depois de Jesus já ter libertado muitas vidas, Jesus já havia entrado em Cafarnaum, numa sinagoga, e já havia expulsado um demônio que estava na vida de um homem, que estava dentro da sinagoga. Jesus já tinha ido até a região de Gadara e já tinha liberto aquele homem de uma possessão, de uma legião de demônios. Jesus já tinha libertado várias pessoas de possessões malignas. Depois disso, o quê? Depois de curar muitas enfermidades, depois de curar muitas pessoas, Jesus já havia curado o filho de um oficial do rei. Jesus já havia curado aquele homem no tanque de Betesda que estava lá há 38 anos. Depois disso o quê? Depois de libertar tantas pessoas, depois de curar tantas pessoas, depois de já ter enviado os seus discípulos, está lá, de 2 em 2, Jesus já tinha enviado, vão de 2 em 2 pelos caminhos, e eu vos dou poder contra as potestades malignas. Então, depois de tudo isso, dele já ter libertado, dele já ter curado, dele já ter salvado, dele já ter transformado, dele já ter enviado os seus discípulos, ele continua fazendo mais pelos seus. Ele vai multiplicar. Depois de já ter libertado, depois de já ter curado, ele ainda continua fazendo, ele ainda continua provendo. Você pode olhar pelo retrovisor da sua vida, não sei como você adentrou por estas portas, mas talvez hoje você tenha entrado aqui, quem sabe cansado, quem sabe frustrado, quem sabe com algum problema que está estagnado na tua vida, que você não vê solução, mas se você olhar para o retrovisor da sua vida, você vai se lembrar daquilo que Jesus já fez. Da onde Jesus te tirou, você lembra? Do lamaçal do pecado. Ele já te libertou, ele já te arrancou, aleluia, das mãos do inimigo. Ele já te lavou, ele já te purificou, ele te salvou, ele te curou. Ele te deu uma família. Quantas pessoas não disseram para você assim, você nunca vai ter uma família, mas hoje você tem uma família. Talvez alguém disse, você nunca vai ter um filho, mas hoje você tem um filho. Olhe para o retrovisor da tua vida e veja o que Jesus já fez. E hoje Jesus está dizendo assim, depois disso, depois de eu já ter feito muito por você, eu ainda continuo fazendo, eu ainda continuo provendo na tua vida, eu ainda tenho que completar a boa obra que eu já iniciei na tua vida, no meio da tua família. Depois disso, ele continua fazendo. Quando nós voltamos uma página aqui, João 5, no versículo 17,
Jesus está dizendo assim para aqueles homens: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Depois dele já ter feito muito por mim e por você, mesmo sem nós merecermos, mas Ele ainda continua fazendo, Ele ainda continua trabalhando. Você pode olhar pelo retrovisor da tua vida, talvez você olhe para a situação que você está vivendo e você não vê saída, mas olhe pelo retrovisor e veja quantos momentos você já não passou, você já não viveu, que você também achou que não teria saída, mas Deus te deu livramento, mas Deus proveu na tua vida no meio do deserto, Deus te deu livramento, Deus te guardou, Deus salvou, Deus abençoou, abriu as janelas do céu sobre a tua vida. E depois de tudo isso, Ele ainda tem muito mais para realizar. Não é por mérito, não é porque merecemos, mas é por causa da graça e da misericórdia dEle. E aí quando nós avançamos no texto, no versículo 2, diz assim: e uma grande multidão o seguia. Se a gente for olhar lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13, também narra a mesma história, o mesmo fato. E nós vamos ver que Jesus ele vai entrar num barco, chama os seus discípulos e vai atravessar o mar da Galileia. Mas lá em Mateus está dizendo que a multidão, lembra que eu falei aqui que Jesus só queria ficar só? E a gente já vai entender depois o porquê. Mas a multidão que estava com Jesus, vendo que Jesus entrou no barco e foi para o outro lado, essa multidão foi atrás de Jesus. Lá em Mateus diz que aquela multidão foi a pé. Jesus foi de barco, mas a multidão, quem tinha barco, quem sabe foi no barco, mas quem não tinha barco foi a pé mesmo. Sabe o que eu vejo aqui? Que aquela multidão estava priorizando Jesus. Aquela multidão queria estar com Jesus. Quem deseja estar com Jesus aqui todos os momentos? Aquela multidão não mediu esforços para estar com Jesus. Jesus foi para o outro lado, eu não tenho barco, não tenho como ir, mas eu vou a pé mesmo. Eu vou na aviação sola mesmo, não tem problema. O importante é que eu quero estar aonde Jesus está. Aonde Jesus está é o local que eu quero estar também. Essa multidão, nós vemos aqui, e uma grande multidão o seguia. E hoje, quantos não querem mais seguir a Jesus? Quantos estão medindo esforços para poder estar com Jesus? Aquela multidão ali não mediu esforços. Quem tinha barco foi de barco, mas a grande massa, formada por pessoas pobres, pessoas humildes, simples, sem condições, só queriam estar com Jesus, então vamos a pé mesmo. Independente de sol, independente de chuva, eu quero estar aonde Jesus está. E nós precisamos ter isso na nossa mente, assim como essa multidão, precisamos priorizar estar na presença do Senhor, sem medir esforços. Porque o próprio versículo ele explica, no versículo 3, e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. É uma multidão. Tem gente aqui que estava por interesse? Tem, está tudo bem, sempre vai ter, mas o importante é que a multidão reconhecia que dependia de Jesus. E nós precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes dEle. Quem é dependente de Jesus aqui nessa noite? Nós precisamos ter isso em mente, independente de qualquer coisa. Eu sou dependente do Senhor. E quando nós entendemos que somos totalmente dependentes dEle, nós passamos a priorizá-lo. O quanto estamos dispostos a sacrificar para estar na presença do Senhor? Aquela multidão, muitos ali tiveram que sacrificar alguma coisa. Talvez os seus compromissos, talvez estar no conforto da sua casa. Alguém teve que sacrificar alguma coisa ali para poder estar junto com Jesus. Talvez o pouco dinheiro que tinha
para poder pagar uma passagem para alguém poder atravessá-lo para o outro lado, eu não sei. Mas a pergunta é que o Espírito Santo faz a mim e a você nessa noite: o quanto nós estamos dispostos a sacrificar para estarmos aos pés do Senhor Jesus? A palavra de Deus mesmo nos fala aqui sobre um jovem rico. Em Marcos, no capítulo 10, fala a respeito de um jovem rico. Ele vai até Jesus e diz assim, ele chama Jesus de bom e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino? E aí Jesus vai começar a interagir e conversar com aquele homem. E Jesus vai dizer assim: olha, é só você não roubar. Já estou aplicando aqui nas minhas palavras. Jesus vai começar a falar sobre os mandamentos. É só você não se prostituir, é só você não roubar, é só você não dar falso testemunho. Jesus está falando ali sobre os mandamentos. Está falando os mandamentos para aquele homem. E aí aquele homem vai dizer assim: eu já faço tudo isso. E aí é interessante, se for possível, o irmão lá na mídia, se puder colocar para nós no telão, Marcos, no capítulo 10, o versículo 21. Marcos, capítulo 10, versículo 21, é algo que me chamou muito a atenção. Porque veja que aquele homem vai responder a Jesus dizendo: eu já faço isso. E aí Jesus vai olhar para ele, e Jesus olhando para ele, o amou. Olha que coisa interessante. Jesus vai olhar para aquele homem e vai o amar. Jesus vai ver algo especial na vida daquele homem, vai amar aquele homem. E vai dizer assim, ó: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Mas perceba que primeiro Jesus vai amar aquele homem. Jesus está vendo, tem algo de especial na vida desse homem. E Jesus vai amá-lo. Raras são as expressões na Bíblia dizendo isso, que Jesus amou, que Jesus teve compaixão. São poucos os momentos. E aqui nós vemos isso. Por quê? Porque o problema não está no dinheiro. O problema não está o problema não está em ser rico, em ter ou não ter riqueza. Mas o problema está em quem você tem confiado. Porque no versículo posterior nós vamos ver que Jesus vai dizer que aquele homem, ele estava confiando nas suas riquezas. No versículo posterior, mais à frente, aquele homem vai sair da presença de Jesus triste, decepcionado, porque não era a resposta que ele esperava ouvir da boca de Jesus. Porque o seu coração estava apegado às riquezas. O texto vai dizer que ele tinha muitas propriedades. Então Jesus, ele vai olhar para a vida daquele homem e vai dizer: esse homem, o seu coração está apegado às riquezas. Jesus não está condenando as riquezas, Jesus não está condenando a prosperidade, não. Mas Jesus deve ser a prioridade na nossa vida. Entre a riqueza e Jesus, nós precisamos priorizar a presença do Senhor Jesus. Para a gente poder entender melhor, para que Jesus mandou ele vender tudo que tinha e dar aos pobres? Jesus poderia muito bem: vem, me segue, vamos embora. Mas Jesus sabia que lá na frente, aquele homem ia ser confrontado. Porque a maioria dos discípulos, o que aconteceu com os discípulos? Morreram, foram perseguidos e morreram. Lá na frente, aquele homem seria confrontado, e ele teria que escolher entre a sua riqueza e o dinheiro. E quem que ele ia escolher? A riqueza. Ele ia negar a Jesus, porque o seu coração estava apegado às riquezas. Então aquele homem precisava abrir mão do quê? Abrir mão, talvez não das suas riquezas, mas abrir mão do amor que ele tinha para as suas riquezas, da confiança que ele tinha para com as suas riquezas. E esse é um exemplo que eu trouxe aqui, mas na minha vida e na sua vida, o quanto nós estamos dispostos a sacrificar para podermos estar permanentemente na presença do Senhor Jesus Cristo. Isso é o Espírito Santo quem fala, que ministra ao coração de cada um de nós. O que nós precisamos sacrificar? Uma outra coisa que nós podemos observar aqui nesse texto, mais à frente, no versículo 5 começa dizendo assim:
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Jesus, ele queria se retirar. Eu lembro que eu falei aqui, ele queria ficar só. Que notícia que Jesus recebeu? Se a gente for lá em Mateus, capítulo 13, voltar a um capítulo, no finalzinho, ele recebe a notícia de que João o Batista havia sido morto. João era parente de Jesus. João Batista, ele acabara de ser morto, a sua cabeça entregue numa bandeja. Por quê? Por ser fiel ao propósito de Deus até o fim. E Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem, ele vai se retirar para se isolar, para ficar só. E aqui eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas, que muitas vezes nós também queremos agir dessa mesma forma. Queremos ficar só, queremos sair do ambiente que estamos e ir para um outro ambiente mais silencioso, ir para um outro ambiente para ficarmos sós, porque naquele ambiente que a gente está, talvez a gente esteja vivendo um momento de luto, um momento de dor, um momento de luta, um momento de provas, um momento de que a nossa mente está pensando tantas coisas, está em conflito a nossa mente, e a gente às vezes não sabe nem mais o que pensar, que decisões tomar, que atitudes tomar, e muitas vezes nós queremos nos isolar, e muitas vezes nós queremos ficar só. Mas perceba que Jesus, ele queria ficar só. Mas quando ele chega do outro lado, já tinha pessoas indo atrás dele. E essas pessoas, é interessante, que quando Jesus ele olha e ele vê essa multidão, ele não ignora essa multidão. Ele não negligencia essa multidão, porque ele conhece, ele sabe, como foi falado aqui, ele conhece, pelo presbítero Auxilênio, ele conhece a cada um de nós. E ele conhecia a necessidade daquela multidão. E ele sabia que aquela multidão precisava ser alimentada espiritualmente. E sabia que naquela multidão pessoas precisavam ser curadas. Ele conhece a mim e ele conhece a você. E nessa aplicação, o que eu quero dizer aqui, que muitas vezes nós queremos nos afastar. Nós queremos nos isolar. Mas entenda que Deus, ele te deu dons. Você tem dons e você tem talentos que Deus confiou a você. Para quê? Para você ser útil na vida de alguém. Os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, não é para te embelezar. Não é para fazer você de um vaso de ouro, não. Mas é para você ser útil na vida de alguém que está necessitando. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que muitas vezes nós queremos nos isolar. Muitas vezes nós queremos nos afastar por causa dos problemas, mas não adianta. Quando você for para outro ambiente, você pode até sair daqui, mas se você for para outro ambiente, lá vai ter alguém precisando do teu dom. Lá vai ter alguém precisando ser impactado pelo talento que Deus te confiou. Aleluia! Quantas pessoas às vezes chegam na igreja e sentam até nos últimos bancos, dizendo assim, eu vou para aquela igreja só para ficar quietinho no banco. Eu vou para aquele lugar, eu vou sair do ambiente que eu estou, eu vou lá para aquele outro ambiente, só para receber, só para ser abençoado, só para ser tratado por Deus. Mas Deus está dizendo assim, olha, o teu dom vai te denunciar. O talento que Ele colocou na tua mão vai te entregar no momento necessário. Você pode até querer se esconder, você pode até querer se esconder atrás de alguém, mas no momento necessário, o dom que Ele colocou em você, o talento que Ele colocou em você, vai te revelar. Por quê? Porque o que Ele te deu não é para você, não é para guardar, mas é para você usar em prol do reino. É para Deus transformar, para Deus curar, para Deus tratar pessoas através de você. Aleluia! Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele quer contar comigo e com você.
Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. É interessante, isso me lembra de Gadara. Quando Jesus ele vai até ali a região de Gadara, ele liberta aquele homem daquela legião de demônios. E depois, aquela multidão, aquelas pessoas que moravam naquela região, depois de ver aquele homem sentado, vestido, em sã consciência, eles vão querer expulsar Jesus. Jesus, vai embora. Aqui você não é bem-vindo, não. Aqui você está trazendo prejuízo para nós, por causa dos porcos. Olha, aí aquela multidão vai expulsar Jesus da região de Gadara. Mas quando Jesus chega, Jesus então entra no barco, atravessa para o outro lado do Mar da Galileia, e quando ele chega lá, já tem uma multidão esperando Jesus. E ali naquela multidão tem Jairo, naquela multidão tem a mulher do fluxo de sangue. Sabe o que acontece? Não tem para onde a gente correr, não. Deus já te deu o dom, Deus já te deu o talento. Você pode tentar correr, você pode tentar se esconder, mas para onde você for, o teu dom vai te entregar. Aleluia, não tem como esconder. Porque o que Deus te deu não é para você, mas é para você abençoar outras vidas. Glória a Deus. E é interessante que quando nós avançamos, no finalzinho ainda do versículo 5, Jesus ele diz assim para um dos seus discípulos, o Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Veja que Jesus está perguntando onde, e Filipe vai responder como. Jesus está perguntando aonde vamos comprar, e Filipe responde como? Não tem como comprar, só tem 200 dinheiro. Judas, que é o secretário, quanto que tem na bolsa? Tem 200 denários. Não dá para comprar, Jesus. Não dá para comprar para todo mundo, não. Despede a multidão para que cada um vá pelo caminho. Para cada um vá e compre o seu alimento. Só que Jesus não perguntou para Filipe como. Jesus perguntou onde. E muitas vezes nós ficamos perguntando para o Senhor como. Como que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai prover no meio desse deserto? Como que o Senhor vai prover no meio dessa necessidade? Como que o Senhor vai prover no meio desse sistema? Como que o Senhor vai fazer no meio dessa situação caótica que estou vivendo? Como o Senhor vai fazer diante do diagnóstico do médico? Como que o Senhor vai fazer? E muitas vezes não é isso que o Senhor quer ouvir da nossa boca. Jesus quer que nós apenas confiemos nele. Porque no versículo seguinte, o versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que iria fazer. Jesus já sabe o que fazer. Aleluia. Jesus já sabe como resolver esse problema. Jesus já sabe como vai te tirar desse deserto. Jesus já sabe como vai prover na tua vida. Ele já sabe os meios, as multiformas que ele vai usar para salvar, para libertar dentro da tua casa. Ele já sabe tudo. Ele não é pego desprevenido e muito menos pego de surpresa. E muitas vezes, ele não precisa da nossa opinião, mas às vezes ele pergunta, onde? Às vezes ele pergunta, o que queres que eu te faça? Às vezes ele pergunta, queres ficar são? Muitas vezes ele pergunta, e aí a gente começa a fazer como Filipe, olha para a razão. Porque Filipe vai olhar para a razão, peraí Jesus, quanto tem de dinheiro aí, Judas? Tem 200. Isso aí não dá, não. E Jesus está perguntando onde, e a gente começa a olhar para a razão. Senhor, não vai dar, não. Está todo mundo sendo demitido. Senhor, não vai dar, não tem remédio. Senhor, não vai dar, não. Tem gente há 2, 3 anos na fila da cirurgia. Senhor, não vai dar, não. Está difícil, eu não sei o que vai por vir aí, né, da data de hoje, de eleição, eu não sei. Muitas vezes a gente está apegado à circunstância e a gente quer falar com o Senhor como que o Senhor vai fazer.
Mas não se preocupe com como, apenas confie no Senhor. Quando Jesus ele pergunta para Filipe, ele está estimulando a fé de Filipe. Filipe, para de olhar para a razão. Filipe, para de olhar para a circunstância. Porque quando você olha para a razão vai dizer que não. Mas olhe pela fé, olhe pelos olhos da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus aqui está estimulando a fé de Filipe. E muitas vezes no meio da provação, da dificuldade, é o Senhor estimulando a nossa fé. Porque às vezes a nossa fé está adormecida. A fé é algo que o Senhor já colocou dentro de mim e de você, já está lá, está enraizada. Se nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo é por causa da fé, porque cremos nele. Mas muitas vezes essa fé está adormecida e ele usa de meios artifícios para estimular essa fé, para fazer a gente parar de olhar para a razão, para olhar para a voz da circunstância, ouvir a voz da circunstância e olhar com os olhos da fé. E aí eu acho tão lindo que no próximo versículo, versículo 8, diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Se ele para aqui, era o que Jesus queria. Ele tinha que parar aqui. Só que aí ele continua, ele diz assim: mas que é isso para tantos? É esse mas que muitas vezes estraga a nossa vida. É muitas vezes esse mas que atrapalha a gente de receber o milagre da parte de Deus. Nós precisamos excluir esse mas do nosso vocabulário. O crente não pode ter esse mais no seu vocabulário, não. Eu sei que às vezes a situação é difícil mesmo, mas nós somos estimulados a olhar pelos olhos da fé. Ele começa muito bem: Senhor, tem aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era o que Jesus queria. Mas aí ele coloca a sua incredulidade: mas o que é isso para tanto? E muitas vezes nós agimos dessa forma: Senhor, olha o que está nas minhas mãos, é pouco, não vai dar para fazer, eu não tenho as ferramentas certas, eu não tenho as ferramentas necessárias. Muitas vezes nós colocamos esse mas na nossa vida, mas hoje o Espírito Santo de Deus te diz: exclua esse mais do seu vocabulário. Ah, mas tem tanta gente na minha frente na fila. Ah, mas tem tanta gente melhor do que eu. Ah, mas tem tanta gente mais preparada do que eu, mais gabaritada do que eu. Ah, tem tanta gente com mais seguidores no Instagram que vai poder colocar lá os meus anúncios e não vão vender nada. É tanto mais, tem tanto concorrente. Qual é o mais que você tem falado para Jesus hoje? Exclua esse mas. Pode ser pouco, mas o pouco é na tua mão, mas quando você colocar na mão de Deus, Ele vai multiplicar. Eu lembro, mais ou menos 14, 15 anos atrás, eu tinha um sonho de casar. Eu já namorava com a Vanessa, minha esposa, e eu só tinha R$17 na conta. Mas um dia nós sentamos juntos e fizemos a lista do nosso casamento, as pessoas que a gente ia convidar. Um dia nós sentamos juntos e fizemos quais são os móveis necessários para uma casa e começamos a listar os móveis. Começamos a pesquisar a faixa de preço de cada um dos móveis. Nesse mesmo dia, ela tinha o sonho, de fazer um casamento no salão de festa. Então nós já começamos a pesquisar os preços. E eu só tinha R$17 na conta. Nessa mesma época, nós também queríamos fazer uma viagem de lua de mel e nós começamos a pesquisar os destinos. E só tinha 17, mas nós agimos pela fé. Nós oramos, entregamos ao Senhor. E um ano depois, quase que certo, foi no mesmo mês que a gente fizemos a lista, no mês de janeiro, acho que no outro ano, no mesmo mês, nós estávamos casando para a honra e glória do Senhor, numa festa em salão. Ou seja, naquele curto período, Deus proveu todos os recursos. A casa, meu pai cedeu a casa para a gente morar e a gente conseguiu comprar os móveis. E aí alguém disse para minha esposa assim: mas vai fazer festa para quê?
Por que você não vai viajar com esse dinheiro? Aí ela disse, mas é o meu sonho de ter a festa. E o culto todo foi falado aqui sobre fidelidade e bondade. Eu não pensei em dar esse testemunho não, mas o Espírito Santo de Deus que está me impulsionando. E aí, alguém disse isso para ela, para quê? Vai encher a barriga dos outros, aquela coisa toda, né? Use esse dinheiro para outras coisas. Mas ela é o meu sonho. E é interessante que Deus ele proveu de uma forma tão extraordinária que Ele abriu uma porta para mim, para empreender. E a partir dessa porta nós conseguimos casar, compramos os móveis necessários e ainda teve uma viagem para outro estado de lua de mel. Ou seja, Deus ele é fiel. Pode ser pouco, mas é pouco na minha mão, é pouco na tua mão. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele multiplica, Ele provê. Aleluia! Alguém olhando de fora dizia, impossível em um ano você conseguir tudo isso. Sim, é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. E muitas vezes nós olhamos para o pouco que nós temos, mas só que Deus ele já tinha provido no meio do deserto a semente do milagre. Enquanto os discípulos estavam na sua incredulidade, Deus já tinha providenciado a semente do milagre. A semente do milagre já está nas tuas mãos. A semente do milagre já está dentro da tua casa. A semente do milagre já estava no meio daquele deserto, nas mãos de um menino. É interessante que a Bíblia diz que era 5 pães de cevada. Eu não sei se você já se atentou para isso, mas eu já trabalhei em padaria quase 5 anos e sei que o pão se faz com trigo. E você não precisa ter trabalhado em uma padaria para saber a mesma coisa. Só que aqui está dizendo que o pão era de cevada, é um outro grão, um outro tipo de ingrediente, de matéria-prima, usada para a produção desse pão. E quando nós vamos pesquisar, nós vamos ver que o pão de cevada é o pão do pobre. O pão dos mais humildes, o pão de quem não tinha dinheiro para fazer o pão com trigo. A família é grande, o recurso é pouco, para todo mundo comer, para todo mundo se alimentar, tem que ser de cevada, e fazia. Ou seja, era pouco, e ainda era algo simples. Algo visto pelas pessoas como algo muito simples. É pouco e é simples. Mas pode ser pouco, pode ser simples, mas é a semente do milagre, é a semente que Deus vai usar para, a partir dela, poder prover com abastança na sua vida. É a partir de algo pouco e algo simples que Deus vai multiplicar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, vão encher, vão se alimentar, e no final ainda vai sobrar 12 cestos. Eu não sei se esses 12 cestos, eu não sei, não posso afirmar, mas quem sabe é Jesus jogando na cara dos seus discípulos a incredulidade. Toma aí um cesto para cada um. Estava dizendo que não tinha como alimentar, estava dizendo que não tinha como prover no meio do deserto, mas eu sou o Deus da provisão. Quem precisa de provisão da parte de Deus nessa noite? Eu não conheço a sua necessidade, eu não conheço o seu armário, como ele está hoje, como está as tuas contas que você tem, os compromissos que você precisa honrar, eu não sei, mas o que eu sei é que o Deus da provisão se faz presente. Se coloque de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Deus da provisão, o Deus que provê no meio do deserto. Talvez você esteja dizendo assim, é pouco, mas é o pouco que Deus vai usar para te abençoar. É a partir do pouco, pode ser algo simples, é muito simples. Tem gente fazendo melhor do que eu. Quantas pessoas hoje querendo empreender. Mas eu não tenho um celular bom para tirar foto. Mas eu não tenho um celular com a câmera boa. É simples. Mas comece com as ferramentas que Deus já colocou na tua mão.
Eu lembro de um outro, mais à frente depois, aquela porta acabou se fechando por desobediência, porque Deus abre porta, mas às vezes a gente quer agir pelos nossos próprios meios e vontades, e na desobediência Deus acabou fechando as portas, e me levou para outro local, outro ambiente, e Deus foi trabalhando na minha vida, no meu caráter, mas teve um dia, mas o sonho estava lá, o sonho de empreender, estava lá enraizado, porque quem já empreendeu uma vez, sabe que é possível ir além. E eu sempre orando ao Senhor, Senhor, abre uma porta. E o Senhor sempre me encaminhando em muitas direções, aprendendo muitas coisas. E teve um dia que o Senhor me deu o direcionamento. Deus destrinchou o que eu deveria fazer, algo que eu nunca pensei, nunca imaginei fazer. E eu olhei e disse assim, Senhor, eu não tenho R$1 para começar. Na outra vez eu ainda tinha R$17 na conta, agora eu não tenho R$1. Mas lembra da segunda multiplicação dos pães? O mesmo Deus que proveu na primeira, Ele proveu de novo. Porque o céu não está em crise, como foi falado aqui. E o Senhor disse, começa com o seu celular. Acho que eu já até falei aqui em algum momento na igreja. Um celular parcelado de 10 vezes. Porque eu tinha arrumado um emprego, a primeira coisa que a gente faz é querer comprar um celular parcelado no cartão de outro. Em 10 vezes. E Deus falou, usa o celular. E usa um aplicativo que tinha, né? Não vou falar aqui, mas hoje nem tão conhecido, mas usa lá um aplicativo que é de graça. Hoje tem o Facebook, Marketplace, não, eu vou falar, era o OLX. Começa divulgando. E eu fui lá, criei o primeiro anúncio de graça. E aí ligou um, ligou outro, fazendo orçamento. Daqui a pouco um fechou. E eu sei, e agora, como é que eu vou entregar isso? Porque eu estou pela fé, eu não tenho nem estoque. Mas o Senhor já tinha me dado toda a estratégia. E eu fui lá, direcionei para quem era de direita, a pessoa entregou. E eu lembro que foi quase R$500, assim, foram algumas vendas que eu fiz que me deu quase R$500 de comissão. Mas aquela pessoa não me pagou. Até hoje, já passou uns 6 anos, até hoje eu não recebi esse dinheiro. Para você ver a luta que é pouco. Você tenta começar, mas quando parece que dá certo, sempre tem algo para atrapalhar. Sempre tem alguém querendo minar a bênção que Deus colocou na tua mão. Para você desistir, para você parar. E quantas vezes eu pensei em parar, eu vou parar. Mas o Espírito Santo falou, continua. Você já está fazendo e já está dando certo. Agora eu vou abrir uma outra porta, um outro fornecedor. Aleluia. E Deus abriu um outro fornecedor com preço melhor ainda. E eu fui lá, fiz a primeira venda. Desconfiado. Passei o pedido. Entregou. E a comissão veio. E aí eu comecei. E estou até hoje trabalhando nessa área. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez hoje você também esteja assim pensando, quem sabe em empreender, quem sabe pensando em mudar de vida, em dar um passo além, ou não tem visto saída no meio da situação que você está vivendo. Mas o nosso Deus é Deus de provisão. Ele só precisa da sua fé. Coloque a sua fé em prática, que as portas vão se abrir na sua vida. Vamos orar, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome nessa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Tu és Deus de provisão, Tu és Deus de milagre, Tu és Deus de maravilha, meu Senhor. Pode estar tudo seco, pode não estar chovendo, mas o Senhor manda a semente ser regada. Pode estar faltando o alimento, mas o Senhor manda o alimento. O Senhor sustenta a tua igreja. É o Senhor quem sustenta cada um de nós, ó Pai. Por isso continua dando entendimento, sabedoria e estratégia para cada um nessa noite, para que tão somente possa colocar a fé em ação e fazer aquilo que o Senhor tem dito para fazer, dar o passo que o Senhor tem dito para dar,
e o Senhor é aquele que vai colocar o chão. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e abençoamos esta igreja, no nome de Jesus, amém, glória a Deus.